Entendendo a Bíblia em boa companhia na festa da quarta aliança. A festa da quarta aliança é a aliança no Sinai, é a promessa, a aliança eterna de Deus que se manifesta para mim e para você. Quarta aliança porque a primeira das alianças fora feita com Adão, lá no Éden, quando do pecado Deus disse: vou esmagar a cabeça da serpente. Essa promessa, essa é a aliança primeira que registramos na Bíblia. Agora estamos falando da quarta, porque a segunda aliança foi a aliança com Noé. Entra para dentro da arca, constrói a arca, e todos os que estavam dentro da arca obtiveram a salvação, sejam homens, sejam animais. Depois, a aliança daquele pai da fé, Abraão, um homem de fé, seguiu os seus caminhos de acordo com a vontade de Deus. E com ele se firmou a aliança da salvação pela fé. Nós todos somos herdeiros dessas alianças todas. Não há como dizer que a primeira aliança foi derrocada pela segunda, substituída pela terceira, anulada pela quarta, e que nós estamos agora na aliança do Novo Testamento, como se a Bíblia houvesse uma cisão, uma racha, uma separação entre o Deus vingativo e mau do Velho Testamento e o Deus permissivo e bom do Novo Testamento. Deus é um só, a sua palavra é uma. Ele diz: eu sou Deus e não mudo. Nós estamos diante de novas alianças, mas as alianças confirmatórias das alianças anteriores. Vamos orar? Senhor Deus, estamos diante de Ti, fiados pelas alianças, pela fé, pelo Teu amor por nós, pela graça. Mas, acima de tudo, estamos dispostos a obedecer à Tua vontade. Guarda-nos do mal. Abençoa todos que estão participando desse programa, assistindo, compartilhando, fazendo da Tua palavra razão de viver. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ao pedirmos a direção de Deus no estudo da Sua palavra, o entendimento do Espírito Santo nos conduz. E agora passamos a registrar, então, as diferentes alianças. As diferentes alianças, como eu disse em programas anteriores, e agora há pouco, nos 5 minutos, bem entende, eu repeti o que vou dizer agora. A aliança de namoro, a aliança de amizade, depois vinha de namoro, depois vinha de noivado, depois vinha de casamento. Qual é dessas que anula a anterior? Por acaso, a aliança de namoro não é um acréscimo, um plus à de amizade? A aliança de noivado não firma um compromisso sobre o namoro, e a de casamento não sacramenta tudo isso? E no casamento nós não temos a continuidade das ações planejadas no noivado, não temos o namoro continuado, não temos a amizade contínua entre o casal, e também não vemos as alianças sucessivas se firmando uma após a outra. Alguma delas anulou a anterior? Com certeza, a nova aliança da qual nós estamos falando não é uma substitutiva das anteriores, mas é uma que amplia o sentido, nos coloca dentro de um contexto festivo da aliança de Deus. Nós registramos em Êxodo, capítulo 19 até o capítulo 24, as diferentes alianças feitas com Israel. Quem é Israel, se não você, se não eu? Mas aqui a palavra de Deus vai se referir especificamente a um povo. Como nós ficamos dentro desse contexto é o que vamos ver agora no Entendendo a Bíblia. A lição da Escola Sabatina nos faz meditar no que está registrado em Êxodo capítulo 19, verso 1 e 2. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto de Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto de Sinai e Israel acampou ali diante do monte. Estavam aguardando instruções do nosso Deus. Portanto, nesse primeiro momento, é chegada ao acampamento de Israel, saído do Egito, que simboliza para nós o mundo do pecado. Saímos do mundo do pecado e nos colocamos diante da presença de Deus, do Shekinah, do Sinai. Ali Deus se comunica com um mediador. Vamos ver a resposta, a proposta de Deus e uma aliança com Israel no verso 3 a 6 de Êxodo capítulo 19. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor chamou do monte dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declara aos israelitas. Quem são os descendentes de Jacó? Os israelitas? Quem seriam eles?
Vocês viram o que fiz ao Egito e como transportei sobre asas de águas e os trouxe para junto de mim? Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, a terra em que nós habitamos é do nosso Senhor. Portanto, nós estamos firmados nessa promessa. Quer ver? Continua. Vocês serão para mim um reino sacerdotes, um reino de sacerdotes de uma nação santa. Estas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então eu fico fora, porque essa promessa foi firmada com os israelitas, aos filhos, aos descendentes de Israel. Será? Nós cremos diferentes porque Pedro, o discípulo de Jesus, nos explica em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, o que passo a ler. 1 Pedro 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Peraí, para quem Pedro está falando? Seria para os judeus, para os israelitas? Pedro, depois agora da vinda de Jesus, estava pregando como Paulo ao mundo. Porque Jesus disse, ide pregar esse evangelho a todo mundo, a todas as nações, a todo povo, tribo, língua, a toda nação. E então virá o fim, virá um novo reino, a aliança festiva se completa nas mãos do nosso Senhor pela vitória dele. Então Pedro está nos dizendo claramente aqui, versos 9 e 10. Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, nós somos esse sacerdócio, esse povo. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora a receberam. Nós recebemos a misericórdia, somos feitos herdeiros de Abraão, como dissemos nas lições anteriores. Herdeiros das promessas da aliança. E agora vemos em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, a confirmação disso que estamos falando. Porque não só Pedro, mas Paulo também nos traz essa mesma explicação. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. 5, 20. Portanto, somos embaixadores. Tem uns cachorrinhos que gostam de participar aqui da nossa live. São tão contentes, eles estão todos os dias aqui conosco, mas de vez em quando fazem esses aprontos, derrubaram aqui a câmera, né? Mas estamos de volta. 5:20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, eles suplicamos, reconcilie-se com Deus. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. É Paulo dizendo para nos reconciliarmos com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele se tornássemos justiça de Deus. Viu? Nós somos povo de Deus, embaixadores dos céus, e estamos diante da promessa, mesmo a promessa feita a Israel. Portanto, eu vou traduzir a nossa lição do pretérito para o presente e para o futuro. Nós não podemos nos contentar com uma mensagem que foi entregue e dada aos nossos antepassados. A resposta de Israel ao aceitar a aliança, Êxodo capítulo 19, versos 7 e 8. Êxodo capítulo 19, versos 7 e 8. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia mandado falar. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Qual é a tua resposta, povo de Deus? Faremos tudo o que ele nos ordenar. E Jesus disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. De que mandamentos estava dizendo ele? Dos seus ensinos. E o que ele ensinou? Ensinou a amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Esse é o resumo de todos os mandamentos. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu vim confirmar, mostrar como é que se faz. Esta é a palavra que está no original. Jesus dizendo como se faz a guarda dos mandamentos. Então, aqui a confirmação da resposta do povo. A aliança estava então perfectibilizada, estava formada. O oblato Senhor que oferecia a todos a oportunidade da salvação, agora vê na mão do nosso Senhor, a mão de Jesus, a confirmação das promessas no povo de Israel pela resposta que eles deram. Era então a resposta da aliança, preparativos para o recebimento formal da aliança, porque toda aliança precisa ter uma resposta confirmada, uma resposta que seja ali
como uma lei, com um selo da lei, com uma autoridade competente e com aceitação. Uma lei, mesmo uma lei brasileira, que não tenha recepcionado pelo povo, que não seja recepcionada pelo povo, ela não tem aplicabilidade, ela não tem razoabilidade, ela não tem aceitação, ela morre, é uma lei morta, natimorta, ela nasce sem eficácia, porque o povo não a reconhece. E temos vários exemplos disso, mas nosso tema é outro, e aqui vamos voltando para o nosso tema, que está no princípio, então, de Êxodo capítulo 20, versos 1 a 17. Qual é a aliança, especificamente a aliança que o povo disse que obedeceria a tudo que o Senhor dissesse? E Deus falou todas essas palavras. Portanto, Deus falou as palavras que o povo disse: obedeceremos a tudo que o Senhor nos falar. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito e da terra da escravidão sobre asas de águias, com grande poder, com demonstração de grande poder e amor por seu povo. Não farás para ti, não terás outros deuses diante de mim. Então, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão do pecado. Nós estamos hoje sob a mesma ameaça, o mundo que nos escraviza no pecado. O Egito, na Bíblia, simboliza o pecado. Não tem ligação direta com a nação de hoje, mas é uma figura de expressão da Bíblia. Quando nós falamos do Egito na Bíblia, nós estamos falando dos costumes, das práticas pagãs do Egito, do mundo do pecado que permeia a nossa vida e que contamina o nosso ser. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles e nem prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais até a terceira e quarta gerações daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Você quer estar na bênção, na graça? Será que se passaram mais de 1000 gerações ou milhares de gerações, como diz a palavra do original? Aqui a palavra do original quer dizer 1000 ou milhares de gerações. E garanto a você que não se passaram 1000 gerações. Nós ainda estamos na vigência dos mandamentos, porque Jesus disse que até que os céus e a terra passem, nenhum tio ou uma vírgula será destruída dos mandamentos. Mas trato com bondade até 1000 gerações. Você, aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Você e eu que amamos a Deus e por isso fazemos como Jesus: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A prova de que amamos Jesus, Jesus disse, é se me amarem os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tuas filhas, nem os teus servos, nem tuas servas, nem os teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles existe, mas o 7º dia descansou. Isso nos lembra Apocalipse 14, verso 7, e nos lembra Gênesis, capítulo 1 e 2, quando Deus descansa, abençoa e santifica o dia do sábado e descansa nesse dia. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Opa, mas está aqui bem claro de novo o que estava lá no Gênesis, antes da existência do povo de Israel, já havia um mandamento para Adão e Eva. Deus abençoou e santificou o 7º dia e passou com Adão e com Eva, usufruindo das obras das suas mãos com a sua criatura, aquela que foi feita à sua imagem e semelhança. Honra teu pai e a tua mãe, inclusive o teu próprio Deus, nosso Pai, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhes pertença. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados e ficaram à distância. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, pois que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés agora se põe como intercessor, como mediador entre Deus e o homem. Na verdade, ele se põe como testemunha, como autoridade que traz a lei e que faz o registro. Ele outorga, portanto, a
aliança, ele firma aliança, ele assina aliança por nós. Moisés e seu povo, não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Portanto, os 10 mandamentos não são para a nossa condenação, é para livrar de pecar, é para mostrar o que não se faz. Opa, os cristãos muitas vezes querem abolir os 10 mandamentos. Isso é coisa do Velho Testamento. Qual dos 10 mandamentos você quer abolir? Vamos começar, quem sabe, com o não terás outros deuses diante de mim. Quem sabe façamos aqui um campo de idólatras adorando a outros ídolos, a deuses, a outros deuses, tomando o nome do Senhor teu Deus em vão, quem sabe? Não farás para ti nenhum ídolo, segundo o mandamento, não terás outros deuses, vamos tê-los. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, quem sabe esse mandamento podemos violar. Quem sabe ainda o desonrar pai e mãe, o 5º mandamento, matar, podemos adulterar, furtar, dar falso testemunho e cobiçar. A todos esses mandamentos ninguém se opõe. No entanto, há um, e diz a Bíblia, aquele que violar a um dos mandamentos, a todos violou. Mas é a um que insiste em trocar do sábado para o domingo. Estão insistindo em derrubar o lembra-te. Por isso que a palavra começa com lembra-te. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. É preciso lembrar um mandamento que tem sido esquecido. Mas a nossa lição continua a nos exortar. Moisés como mediador, no capítulo 20, versos 18 a 21, eu estava lendo aqui o 18, Moisés e seu povo, não tenham medo, é o 20, e o 21. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em quem Deus se encontrava. Pois bem, a seguir nós vamos para a proclamação dos 10 mandamentos, Moisés como mediador e os princípios da aliança explicitados, capítulo 20, verso 22. Quais princípios tem a aliança? O Senhor disse a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, vocês viram por si mesmos que do céu lhe falei? E não façam ídolos de prata nem de ouro para me representarem, nem para representar a Deus. Que dirá a homens como mediadores? Que dirá a homens fazendo o serviço de Deus de perdoar ou de mediar? Nós estamos com a porta aberta, o céu rasgado, o véu do céu rasgado. Jesus morreu e nos pôs em contato com o Pai. Tudo o que pedires ao Pai em meu nome, isto vos sucederá. Foi a promessa de Jesus. Para que mediador de falecidos? O homem mortal não é Deus, não é mediador. Nenhum momento, além das orações que você pode fazer e que eu também devo fazer, peço já de antemão que ore por esse programa, ore por mim. Estou precisando da compaixão de Deus, do amor de Deus e do teu amor. Eu estarei orando por você também. Isso é o que nos importa, sermos semelhantes a Deus nas nossas orações, nos nossos desejos por nossos irmãos. Então, no Êxodo 20, 22, agora lemos o 23, verso 22. Em Êxodo capítulo 23, verso 22, de novo nós vamos ver o objetivo dessa aliança. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Reclamamos aqui na terra por uma vida difícil, dificultosa, mas estamos longe das asas da águia, como Deus conduziu o seu povo para fora do Egito. Queremos, por nossas próprias forças, galgar a salvação. Queremos, com a desobediência dos mandamentos, desobedecendo, não amando a Deus, amando antes aos pecados que queremos levar para os céus. Não estamos dispostos a deixá-los aqui na terra. Queremos conduzi-los, levá-los para o lar celeste. Que tragédia seria se isso fosse possível. Lógico, Deus destruirá o mal e os maus e Satanás. Portanto, aqueles que seguem a quebra dos ordenanças de Deus estão condenados à mesma destruição. A confirmação da aliança acontece no capítulo 24, de 1 a 18. Capítulo 24 de Êxodo nos diz: Depois Deus disse a Moisés, subam o monte para encontrar-se com o Senhor. Você, Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel, adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo também subirá com ele. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor,
lhe responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte, ergueu 12 colunas de pedra representando as 12 tribos de Israel, e em seguida enviou os jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifício na comunhão do Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo, e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Em nenhum momento o povo titubeia, em nenhum momento eles se afastam de cumprir a palavra de Deus. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. É o trono de Deus. Eles viram dali o trono de Deus, que é feito de safira, nos revela a Escritura. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Nós veremos a Deus quando nos dispusermos a obedecer às suas palavras. Obedeceremos a tudo que o Senhor nos falar. Seguiremos tudo que você escreveu, Moisés, está aqui escrito. E essa promessa é para aqueles que querem ver a Deus. Disse o Senhor a Moisés, capítulo 24, verso 12. Suba ao monte e venha até mim, e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Quem escreveu? Antes Deus falou, Moisés escreveu, mas agora Deus é quem escreve, com o seu próprio dedo. Suba ao monte e darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué para auxiliar e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: esperem-nos aqui até que retornemos. Arão e Ur ficaram com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai durante 6 dias, e a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, chamou Moisés do interior da nuvem aos olhos de Israel, e a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Nós estamos no deserto, 40 anos no deserto, 40 dias no monte. Nós estamos viajando, fugindo do mundo do pecado rumo a Canaã, seguros nas asas da águia, na caminhada do monte rumo a Canaã celeste. Pois bem, Êxodo capítulo 24, verso 18, nos mostrou aqui como Deus livra e nos exorta, mas a aliança depois ela é confirmada, porque nós temos a palavra dita em Deuteronômio capítulo 29. Deuteronômio capítulo 29, versos 10 a 13. Partindo para a finalização. Hoje todos vocês estão na presença do Senhor, o seu Deus. Os seus chefes e homens destacados, os seus líderes oficiais, todos os demais homens de Israel, juntamente com seus filhos, as suas mulheres e os estrangeiros que vivem no seu acampamento, cortando lenha e carregando águas para vocês. Vocês estão aqui prestes para entrar na aliança com o Senhor, o seu Deus. A aliança que Ele está fazendo com você hoje, selando o seu juramento, para hoje confirmá-los como seu povo, para que ele seja o seu Deus, conforme lhes prometeu e jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. E vimos nas lições anteriores que de Abraão somos feitos herdeiros da promessa, segundo o que explicou o apóstolo Paulo. Não faça essa aliança sob juramento somente com vocês que estão aqui conosco na presença do Senhor, o nosso Deus, mas também com aqueles que não estão aqui hoje. Vocês mesmos sabem como vivemos no Egito e como passamos por várias nações até que chegarmos aqui. Vocês viram nelas as suas imagens, os seus ídolos detestáveis, feitos de madeira, pedra e prata e ouro. Cuide de que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações e para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. O veneno amargo que levou os homens a queimarem seus filhos em sacrifício a Moloque, um deus Satanás adorado por aquelas nações. Deus nos livra. Pelos seus mandamentos estamos livres do pecado. Não são mandamentos para a condenação, porque a graça de Jesus nos liberta de qualquer condenação. Mas são mandamentos que nos livram do mal.
Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. É a minha oração por você. É o que eu peço, que você ore pelos seus semelhantes, para que sigamos rumo ao céu, porque somos feitos embaixadores. Repito, 1 Pedro 2, versos 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Segundo Coríntios, capítulo 5, versos 20, também vai nos dizer sobre essa mesma mensagem. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Cristo suportou os meus pecados para sermos aceitos em justiça diante de Deus. Estamos na graça para a obediência, para firmar a festa da aliança dos mandamentos de Deus. Essas 4 alianças nos conduzem a um derradeiro e único destino, é aos braços de Jesus, a salvação através do seu sacrifício, do seu amor. Que Deus esteja com você cada minuto em todos os dias da sua vida, te abençoando e te levando uma poderosa mensagem. Obrigado a você que tem orado, eu preciso muito, e oro por você também. Especialmente quero agradecer a Luciane, lá de Tramandaí, que manifestou oração respondendo a minha oração, trazendo uma novidade de vida, uma nova força para prosseguir. É pela sua oração que nós seguimos juntos rumo aos céus. Eu estarei orando por você também.